Olá, hoje eu vou falar sobre Batman Vítimas Inocentes. Eu vou falar sobre essa revista aqui, a história dela e o contexto e tudo mais. Assim, eu não acho a história dessa revista tão interessante. Mas o contexto que ela trabalha, o motivo dela, eu acho ela muito importante. Então eu vou falar o porquê que eu acho isso aqui importante e vou falar também como eu me lembrei dessa história, de um filme, de um livro que tem a ver com isso, o contexto da história toda e também de outras duas revistas da DC, uma do Super-Homem e da Mulher Maravilha, que tratam do mesmo tema, são minas terrestres, né? E que não foram publicados no Brasil. Então, mas eu vou falar sobre tudo isso aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro Luau Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. E o quadrinho da semana é Batman as Vítimas Inocentes. Eu vou começar com essa história, depois eu falo por que eu pensei nela, e todas essas outras coisas que eu falei logo no começo, das outras histórias que não foram publicadas aqui e tal. Que aí já tira essa aqui de campo. Essa aqui foi publicada no Brasil em 2003 pela editora Mitos. A Mitos ela não tinha todos os direitos, né, das edições da Marvel e DC, só que ela conseguia edições especiais nessa época, né, então essa aqui é uma delas. E o que ocorre? Aqui é uma história criada para falar desses problemas das minas terrestres no mundo. Aqui ocorre num lugar fictício, é um país da África que não existe, e o Batman vai nesse país da África porque a corporação N está nesse país e um dos funcionários do Bruce Wayne morreu lá e a filha dele está perdida num campo minado. Então essa edição aqui, ela tem um monte de problemas, essa edição da Mitos. Aqui você vê, eu vou até tirar porque tá meio quebrada toda a minha capa aqui para não quebrar de vez. Nas, nas contracapas, a Mitos colocou um monte de matérias, de assuntos sobre as minas terrestres, quais são as minas terrestres, quanto que elas custam, e, e, e um problema mundial, mas ela não contextualiza muito bem. E depois eu vou mostrar a edição gringa, que ela tá bem mais interessante, né. E aqui também falta uma das páginas, porque a Mitos fez isso apenas para a história acabar certinha aqui, então uma das páginas tá faltando. Mas vamos lá. Esse fulano aqui é um dos funcionários é o funcionário do Bruce Wayne, ele tá com a filha dele e uma garota que eu acho que é lá da região, que a garota conheceu ali no país. Então eles estão saindo para passear, sei lá, pra tomar sorvete, e o carro explode. O motorista morre, só que a polícia local viu que as 2 meninas saíram. Só que elas estão num lugar que é um campo que tem minas terrestres, é um campo minado. Então já depois, quando eu contextualizar sobre o tema, eu falo por que acontece isso, né. E aqui, essa aqui é a viúva, né, mãe da menina, dessa garota aqui, e ela vai brigar com o Bruce Wayne e fala assim: "Meu, toma uma atitude. Meu marido só foi lá por sua causa e tudo mais, meu marido morreu, minha filha tá lá perdida, você tem que tomar as rédeas da situação e tal". Aí o Bruce Wayne fala que vai tentar resolver, só que o Alfred alerta ele que os pais deles morreram e ele é um cara altamente qualificado para ir buscar a garota lá no na África, né. Então ele vai, ele aceita o conselho do Alfred, ele vai com um cachorro que é treinado para farejar as minas terrestres e tal, só que esse cachorro aqui dura 3 páginas. Que assim que eles pousam lá no campo minado, no local, né, o cachorro toma um tiro e morre. E aí, esse fulano aqui que acerta ele, na verdade é uma fulana, né, uma coronel, altamente treinada e tudo mais, pra poder ter matado o Batman aqui também. Tanto que o Batman ele fica 2 horas ali pra conseguir sair desse local que ele tá, porque tem minas terrestres ali, né. Então ela desafia o Batman e tal, então, sabe, já é a história que já não começa a colar. E não começa a colar o Batman indo pra lá. Por quê? O Batman, né, você fica pensando essas coisas assim, né. O Batman ele foi líder lá da Liga da Justiça, né, então ele conhece muitos outros personagens super poderosos como Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde. O Lanterna Verde isso era até interessante porque todos os Lanternas Verdes o Batman tem rixa, né, o Hal Jordan, né, o todo mundo, o Guy Gardner e todos. Mas, eh, tem um cara, por exemplo, que eu fiquei até pensando, que fez parte da Liga da Justiça, que é o Nuclear, que é esse fulano aqui, pra quem não conhece. E o Nuclear, pelo que eu me lembre, ele sobrevive à explosão. Inclusive, se acontecer uma explosão perto dele, ele vai receber a energia da explosão e vai se energizar com a energia da explosão. Então ele vai até se beneficiar com a explosão. Então esse aqui seria o melhor cara para ir nessa história aqui, porque esse cara é divertido, ele conseguiria tirar todas as minas terrestres do local, e o Batman
conseguiria controlar o cara. Falou assim: "Não, vai por aqui, vai fazer". Então, sabe, mas voltando aqui pra ver se a história faz sentido, e o que acontece? Então ele entra, ele vê o grupo lá, ele vê os locais que tem os guerrilheiros e tal, ele escapar de toda a situação e no final, a garota morre. Ela explode e o Batman fica chorando e acaba a história aqui. Isso aqui eu achei tanto interessante ter um final triste, por quê? Porque mostra que nessa guerra contra as minas terrestres, nem um bilionário como Bruce Wayne e nem um cara habilidoso como o Batman vai conseguir vencer essa guerra. Porém, eu acho que a história poderia estar muito melhor elaborado. Mas, então por que que eu quis fazer um vídeo de uma história que eu nem gosto tanto? Como eu disse, esse aqui é um quadrinho que eu gostaria de ter, esse aqui é um quadrinho do meu irmão. Por quê? Quando eu fiz o vídeo do Golias, foi há uns, sei lá, uns 3, 4 vídeos atrás, vou até deixar o card aqui em cima, eu fui pesquisar no Google sobre as guerras da Palestina e Israel e tudo mais, para ter contexto para falar sobre essa edição, e eu me deparei com um artigo falando sobre a guerra da Ucrânia contra a Rússia. E nesse artigo falava que hoje já tem milhares de minas terrestres na Ucrânia. Então, está em período de guerra, e assim que passar a guerra, a Ucrânia, que já está devastada, toda destruída, vai ficar pior. Por quê? Aí quando eu peguei essa edição aqui, vi que, como eu falei, né, tem essas poucas coisas, tal, eu fui procurar a edição em scan, eu achei a edição gringa dela. E a edição gringa dessa edição aqui, ó, ela tem vários textos. Tem acho que 9 páginas de textos, de artigos de várias pessoas diferentes. Uma das pessoas é um cara chamado Perry White. Ele é nada mais nada menos que o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 97. Então, o Perry White, na verdade, quem ganhou foi a fundação que ele criou. Ele criou a fundação porque ele foi vítima das minas terrestres. Em 84, desse fulano, ele estava em Israel, que ele era um estudante universitário, ele foi passar férias lá, e ele então estava num lugar de turista, que ele explodiu, ele perdeu uma perna. Então, alguns anos depois, ele, junto com mais outras pessoas, ele fez essa fundação, que em 97 ganhou o Prêmio Nobel, e ele fala sobre o que ocorre com as minas terrestres. Ele diz que as pessoas que morrem decorrência das explosões das minas e das consequências que tem, né, sejam feridas e tal, elas ultrapassam o número de mortes de soldados na própria guerra que essas minas foram instaladas. Você entende que loucura? Inclusive a bomba que explodiu ele em 84, ela foi plantada em 1967, ou seja, 17 anos antes, que foi na Guerra dos 6 Dias. Caso vocês não lembrem, a Guerra dos 6 Dias é uma guerra de Israel contra o povo árabe, né, contra a Síria, Egito, que durou só 6 dias. E mesmo por só 6 dias, uma das bombas que eles colocaram, né, ma mutilou uma pessoa 17 anos depois. Sabe lá quantas pessoas foram explodidas por minas terrestres durante todo esse tempo, né. E mostra também, essa revista aqui, nos Estados Unidos, ela saiu em 96, então os artigos são dessa data. Fala que, nessa época, em 96, já tinham 27 milhões de minas terrestres encontradas na África e desarmadas. Mas ainda tinha, eles achavam que tinha tipo o dobro ainda. E por que que isso acontece na África e por que que os outros, eu ia falar sobre esse livro também, O Último Voo do Flamengo, do Miyakoto, que é um autor moçambicano também, ou seja, na África também. Por que que eu lembrei disso aqui e tal? O que acontece? A minha esposa, isso eu já falei em alguns vídeos anteriores, ela fez mestrado em literaturas africanas de língua portuguesa, então ela estudou muito sobre África, literaturas africanas e tal. E eu muitas vezes eu conheci muitos dos colegas dela que fizeram mestrado com ela e tal, e inclusive até participei de conversas entre eles, né, com a orientadora e tal, e foi bem interessante. E o problema das minas terrestres era muito discutido lá. Tanto que teve um livro, esse aqui eu não li, que é Terra Sonâmbula, que é do Miyakoto também, que também fala sobre isso, mas O Último Voo do Flamingo, que é esse aqui, foi ali já faz tempo, eu peguei lá na faculdade dela. E a história, rapidamente, a história é a seguinte: começa a história que eles encontram um pinto no chão, ali, um órgão genital masculino, explodido assim, largado no meio da rua, mas faz, puta, de quem que será que é isso aqui? O pessoal não sabe. Essa história ocorre em Moçambique, só que ocorre numa cidade fictícia.
é uma cidade bem pequenininha, acho que chamava Tiviguara, Kizahara, uma coisa assim. E aí, como a cidade é bem pequenininha, e eu falei assim: "Ó, só tem uma prostituta na cidade, ela deve saber". Então a polícia local chama a prostituta pra reconhecer o cadáver, né, e ela não reconhece, falei assim: "Ó, não é da região aqui não". E aí o que ocorre? Logo lá na frente uma ovelha explode também, então minha conta trabalha com realismo mágico, assim, né, essa realidade fantástica e tal. Então as coisas começam a explodir, né, e aí um moçambicano fala assim: "Poxa, né, milhares de moçambicanos já explodiram aqui, nunca ninguém deu bola, nunca veio polícia, nunca veio jornalista e tal. Vem 2 ou 3 estrangeiros, acontece a mesma coisa, já vira um alarde nacional e tal, né". Então eles começam a falar sobre essa indiferença que existe com as minas terrestres ali, de parte da do governo mesmo e tal. E tanto que durante o processo da história, eles encontram uma pessoa, né, tem um personagem lá que ele faz desminagem, ou seja, é uma pessoa que trabalha desarmando essas bombas, e descobrem que esse fulano, apesar de ele ficar desarmando as bombas, ele também arma outras em outros locais, porque como ele trabalha com isso, ele quer sempre ter o negócio dele prosperando, né. Então você vê a menos-valia para a vida humana, né, você vê essa corrupção e tal, que é tudo detalhado nesse livro, assim. E por que acontece isso nesses países, né? Porque, Moçambique e Angola, por exemplo, eram colônias portuguesas. E no século XX, a Europa, como um todo, achou que ela era dona da África e ela dividiu a África em partes. Então uma parte foi para a Itália, outra parte foi para a Inglaterra, outra parte foi para Bélgica, outra parte foi para a França, outra parte foi para Portugal e tal. Então, eh, Moçambique e Angola, Guiné-Bissau e tal, eram colônias portuguesas. E durante a década de 70, eles começaram uma guerra para conseguir independência. Então Angola foi em 74, Moçambique em 75, e durante a guerra, tanto o exército português quanto o exército ali angolano, o exército moçambicano, eles plantavam bombas, né, plantavam minas terrestres para desarmar o inimigo, para conseguir, né, vencer as batalhas e tal. Só que assim que Moçambique, por exemplo, foi embora e Moçambique conseguiu a independência, e teve um presidente ali, né, que foi eleito ali e tal, os os grupos revolucionários eram partidos políticos diferentes. E eles ficaram brigando entre si, porque eles queriam poder. Eles falaram assim: "É por minha causa que Angola, que Moçambique virou independente, então o nosso partido que deveria ter um presidente ali e tal". E aí começou a guerra civil em todos os países ali. Então Argélia, que era colônia da França, Congo, que era colônia belga, Moçambique, que era colônia portuguesa, todos esses países ficaram com guerra civil. Então, a guerra não foi apenas a guerra colonial entre esses países africanos e a Europa, virou entre eles também depois. E isso ocorreu também na América Latina, né, na Honduras, Nicarágua, Guatemala e tal. E esses 2 quadrinhos que eu falei aqui, que não foram publicados no Brasil, que esse é o Legado Mortal, que é do Super-Homem, esse tem apenas 8 páginas, e esse que é do Super-Homem e Mulher Maravilha, que é o Matador Oculto, eles foram distribuídos nos Estados Unidos, cada um 150.000 exemplares, aproximadamente, e na América Latina foi mais de 600.000 exemplares. Distribuídos nos países, né, e mais na Nicarágua, Guatemala, Honduras, que é o lugar que tinha minas terrestres, que também sofreram, né, essa coisa da independência, colonização e guerra civil e essa coisa toda. Então o pessoal colocava essas minas e tal, e essas minas perduram por tempos e tempos e tempos lá. Então eu acho interessante esse tema, embora seja bem triste. Então essa aqui é uma edição que eu gostaria de ter, vocês conhecem isso aqui? Então, caso você esteja até agora nesse vídeo, seria legal você já dar um like, se inscrever no canal se não for inscrito ainda. E eu falei também que eu ia falar sobre um filme, já tá meio confuso aqui, eu já tô me perdendo na narrativa, mas aqui é porque esse é um eu não sabia direito o que falar sobre esse quadrinho, né. Então eu li e tal, e eu acho que era importante, né, pelo menos foi importante pra mim falar a respeito disso, né. Porque eu lembro também que eu vi um filme que eu falei que eu lembrei de 3 coisas, eu lembrei desse quadrinho, lembrei desse livro, O Último Voo do Flamingo, que acho que vale a pena vocês lerem, que é bem legal. Isso aqui se encontra em PDF fácil. E também esse filme aqui, Os Caminhos de Kandahar. Esse tem uma cena que é tão interessante, que são mutilados de minas terrestres, que são todas pessoas que estão, assim, em muletas, né, sem uma perna e tal, e eles estão no deserto. E vai caindo do céu as pernas, as próteses deles. Com paraquedas, os aviões vão jogando, e eles começam uma corrida para ver quem consegue buscar as pernas. Algumas
são 2 pernas, né, 2 um par de pernas, só que algumas também são independentes, ou esquerda ou direita, tanto que tem até uma parte do filme que tem um cara que pega uma perna esquerda e ele precisaria da perna direita, mas ele não quer largar a perna, não quer dar pra outra pessoa, porque é a perna dele, né, a prótese que ele consegue do céu, né. Então, você vê como é trabalhado isso, né, em várias mídias, né, porque é um problema mundial. E o problema é que agora em 2024, com tantas campanhas que fizeram, né, ainda existem pessoas que vão plantando essas minas, que daqui a muitos anos vai matar pessoas, vai matar turistas, vai matar pessoas ali e tal. E é um problema tão grande que, assim, nessas comunidades rurais, foram plantadas essas bombas, a comunidade não consegue crescer. Por quê? Porque você tem aquela parte ali que já foi desminada. Então, a sua propriedade ou o local que tem ali, você não consegue plantar além daquela propriedade. Por quê? Porque você pode explodir. Você vai plantar uma cenoura, explode. E você não pode criar gado, ovelha, cabra, essas coisas. Por quê? Porque os bichos vão pastorear e vão explodir. E tanto que nessa revista do Super-Homem, Mulher Maravilha, uma vaca explode e tal, e, né, no campo. E aí eu lembrei também, né, só para ilustrar aqui, a princesa Diana, que ela doou uma grande quantidade lá para Angola, porque Afeganistão, Angola e Camboja eram os 3 países com mais minas terrestres, e ela perambulou com um grupo de desminagem, então que é uma foto, não encontrei, ela perambulando no campo das minas, né, e depois ela com um grupo de crianças, adolescentes, né, que foram mutilados por minas terrestres, né. Então, tanto aquela rua que ela passou, que eu acho que foi aquela, foi batizada com o nome dela, Princesa Diana, como a escola que esses garotos estudavam, que ela também contribuiu ali para o local, se chama Escola Princesa Diana, tal. Então, é isso, eu queria compartilhar essas esse conhecimento que eu tinha, né, e falar que esse é uma revista que trata sobre esse assunto. Então, se já conheceu sobre isso, comenta o que vocês acharam, não esquece de dar o joinha, se curtiu, compartilha. Esse quadrinho aqui, ele não tem mais, né, que ele você vai encontrar apenas em sebo, eu tô procurando também, mas caso você queira comprar algum outro quadrinho do Batman ou de qualquer um, compra pelo nosso link, que ajuda o nosso canal. Então vou deixar o link da Amazon aqui caso você queira comprar, mas eu sempre recomendo você procurar em sebos e que é bem mais barato. E são histórias bem interessantes também. Mas se você for comprar na Amazon, compra no nosso link. Grande abraço, gente, e até mais.